Hoje vamos compartilhar a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 14. Hoje eu quero usar bastante exemplos bíblicos. E eu quero que você fique bem atento, porque eu não vou poder ler todos os textos, mas eu me referi às histórias. E que o Espírito da verdade te guie a toda a verdade. Romanos 14, 12. E eu quero ler também, paralelamente a esse texto, eu quero ler um dos textos, queridos, que eu mais amo na palavra de Deus, que é a ordem do Senhor a Josué. Esse texto, amados, ele me encoraja tanto, ele me levanta tanto. Essa palavra, para mim, é maior do que qualquer palavra humana. E ela me levanta nos momentos em que eu preciso. Então eu quero ler com você Romanos 14, 12. E depois eu quero ler com você no livro de Josué. No capítulo 1. A ordem que o Senhor dá para Josué. Eu nem tinha anotado aqui essa referência, mas o Espírito Santo me trouxe agora e eu não quero deixar de ler com você. Josué, vamos confirmar aqui, creio que capítulo 1. Onde o Senhor diz para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É 1:9, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos ler Romanos 14, 12, depois vamos ler juntos com o telão, Josué 1:9. Diz assim: assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Agora Josué capítulo 1, versículo 9. Esse foi o comando do Senhor a Josué. Ele disse: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo por onde quer que andares. Feche os seus olhos mais uma vez. Fala, papai, conosco. É o meu clamor. Cumpre em nós o teu propósito, sem permitir nenhum roubo ou intromissão do Satanás ou da nossa própria mente, ou de demônios enviados por ele, contra o fruto dessa palavra, o recebimento da mesma. Eu oro porque creio no teu nome, o nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Domingo passado, nós ministramos sobre intenções, sobre motivação. E hoje Deus nos dá essa palavra sobre a lei da responsabilidade pessoal. É interessante porque eu tive curiosidade, pastor Derossi, de buscar esse texto e a tradução dele na lei do Brasil. Porque existe a lei da responsabilidade pessoal no direito jurídico. E a lei da responsabilidade pessoal diz que o homem, e só o homem, responderá pelos seus atos diante da lei. Que ele, se errado for considerado, será condenado. E que esta condenação trará impacto primeiro sobre a sua própria vida. E eu perguntei ao Espírito Santo, falei: Senhor, a lei do nosso país diz isso. E o que diz a lei do Senhor? A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros. São igualmente justos. Servem para a pastora Laudigiane e servem para o irmão que está sentado lá no último lugar. Serve para aquele que está aqui e para aquele que está lá fora. Então a lei do Senhor é o que me interessa. Só que a lei do Senhor tem uma determinação em Romanos 14, 12. Que diz: cada um dará contas de si a Deus. Agora, interessante, queridos, vou abrir um parêntese aqui, como dizia meu pai, pregador da palavra, que me ensinou a pregar. Ele disse: sempre que você for falar de outro assunto, abra um parêntese. Quinta-feira eu vou dar aula de homilética. E domingo também, vou ensinar quem quer aprender a pregar. Aquilo que eu sei, vou compartilhar no Cresça. Meus alunos se preparem, porque eu estou feliz que eu vou dar aula quinta-feira e domingo sobre homilética, como se prega. Mas entenda, vou abrir meu parêntese aqui. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. É uma responsabilidade pessoal, é uma responsabilidade individual, é um chamado aonde o Senhor nos coloca diante de algo e diante de alguém
E diz: presta atenção, porque suas decisões, suas escolhas, o sim ou não que você vai dar diante das oportunidades que te vêm, vão trazer um impacto tremendo sobre a sua vida. No entanto, a Bíblia nos mostra algo que a lei, pastor Derossi, não define, a lei humana não define, mas a lei de Deus define. É que essa responsabilidade pessoal vai impactar o meu próximo. Nunca uma atitude minha vai tocar só em mim. Nunca no mundo espiritual uma palavra minha vai atingir somente a mim. Pode atingir mais a mim, pode atingir muito a mim e pouco a outro, mas vai atingir o outro também. Por quê, pastora? Porque Deus nos ensina que Deus é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, mas Ele é o Deus de Isaac e Ele é o Deus de Jacó. Ele quis assim, Ele quis interligar as gerações. Ele disse que a maldição vai alcançar até a terceira e quarta geração, mas que a bênção alcançará até 1000. Diga amém por isso. E eu quero dizer que para essa maldição, que alcança até a terceira e quarta, Ele também proveu o livramento. E 1 Pedro 1,18 diz que não fomos comprados nem remidos por outro valor, ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, que nos desembaraça do inútil procedimento legado pelos nossos ascendentes, legados pelos nossos antepassados. Ou seja, mesmo que você tenha uma carga maldita transmitida pela decisão de alguém, se você chega a Jesus, Jesus é o teu desembaraço e o teu livramento. Recebe essa palavra na tua vida. Você não é obrigado a viver debaixo de nenhum jugo. Diga glória a Deus por isso. Mas a palavra que o Espírito Santo nos deu, a mim e ao meu esposo essa semana, é que nós somos decisivos. Diga, eu sou decisivo. E as mulheres são o quê? Vamos com mais força. Diga, eu sou decisiva. E os homens, diga, eu sou decisivo. Deixa eu ver se esses homens decidem mesmo. De novo, diga, só os homens. No fim da mensagem você vai dizer ainda mais forte. Você é decisivo e eu também. Sabe, queridos, escolhas, ações, palavras, positivas ou negativas, vão tocar na nossa linhagem, na nossa família. A Bíblia nos mostra vários exemplos de que precisamos assumir responsabilidade por nós e pelos nossos, e que isso fará a diferença. Ezequiel capítulo 22, verso 30, diz assim: diz o Senhor, procurei um só, que se colocasse na brecha. Você sabia que você e eu não vamos tapar o muro todo, mas que Deus conta comigo e com você para tapar uma brecha? O seu tamanho é do tamanho de uma brecha. E você vai tapar uma brecha na tua geração. Por que você está vivo em 2019 e não era um homem dos anos 50? Já parou para pensar nisso? Por que você, mulher, está viva agora e não foi guardada para os anos 2020, 2025? Estamos vivos agora porque o Senhor buscou dentre nós um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante Ele pela terra, para que Ele não viesse e destruísse. Nós estamos vivos nesse tempo porque o Senhor conta conosco para tapar uma brecha. Uma brecha da nossa geração será tapada pela minha decisão e a minha postura em Deus e pela sua também. Tiago 5,16 diz assim: pode muito, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Um só. Eu não vou orar não, ninguém ora nessa casa. Estou cansado, tudo é eu. Esse homem não ora, essa mulher não ora, esse povo não ora, esse filho não ora, esse pai não ora, essa mãe não ora, esse país não ora. O Senhor procurou um na brecha. O Senhor procurou um intercessor. Agora vamos lá. Primeiro eu quero te mostrar exemplos de pessoas. Uma pessoa
que por causa da sua atitude, prejudicaram toda a sua casa, toda a sua família. Eu quero falar primeiro da nossa primeira mulher, Eva. Eva, ela não tinha ainda nem família completa. Ela tinha a família principal. Qual é a família principal, pastora? Homem / mulher, casal. Era Adão e Eva. Eva toma uma atitude. Qual? Come do fruto. E além de comer, faz o quê? Desobedece a Deus e propõe a desobediência ao seu marido. A primeira mulher da terra contamina o marido com a desobediência e enfrenta o resultado de uma família desajustada. Irmãos, ela peca e depois tem 2 filhos. E o filho mais velho mata o filho mais novo. Não tinha televisão. Não tinha crise de pânico. Não tinha depressão. Não tinha influência da sociedade. Não tinha influência de colegas maus e de jogos violentos. Mas Caim matou Abel pela legalidade da desobediência e da raiz do pecado que a mãe dele abriu. A mãe dele abriu a porta e falou assim: pecado entra. E quando o pecado entrou, ela contaminou o marido dela. E o pecado dela trouxe uma raiz sobre os filhos. E o primeiro filho matou o segundo. E na primeira família já teve assassinato, inveja, ciúmes, disputa, infidelidade. Uma família de 4 pessoas com tanta coisa errada, por causa da decisão de uma só. Ela estava sozinha, pegou da árvore, foi na conversa do Satanás. Paulo disse: presta atenção, igreja, estou preocupado com você, noiva, porque estou com medo que a serpente que enganou Eva te engane também. Todos os dias eu preciso dizer para mim: cuidado, Laudijane, para a serpente que enganou Eva não te enganar também. Se cubra com o sangue de Jesus, vigie suas palavras, suas atitudes, suas ações, seu comportamento. Porque quando Eva dá o fruto para Adão, eles começam a ter o acúmulo das perdas. Irmãos, é incrível. Olha o que eles perderam. Perderam a comunhão com Deus. Perderam o lugar que moravam, o jardim mais perfeito e completo de toda a terra. Tem gente que chora porque perdeu um apartamento funcional dado pelo governo para morar. Eva perdeu o Éden. Eva perdeu a comunhão com Deus. Eva perdeu a pureza, estava nua, nem sabia. Na hora que pecou, falou: opa, peraí, está tudo de fora. Deixa eu pegar umas folhas ali para me cobrir. E Adão guarda também, porque a partir de hoje eu estou vendo que esse negócio aí, ele chama atenção. Se não fosse trágico, seria cômico. Perdeu a pureza. Perdeu os benefícios da obediência. Tinha uma vida tranquila. Acordava de manhã, nem tinha louça na pia. Ô papai, ô papai. Hoje encontrei uma amiga pastora que deu à luz há pouco tempo. Ela falou para mim: eu estou traumatizada. O troço doeu demais. Ela tinha preparado para um parto cesariana, teve um parto normal, meio que na marra. Aí ela disse: oh meu Deus. Aí ela disse que procurou a doutora Ilma, uma pastora procurando a outra. Doutora, ora por mim, eu estou com trauma. Aí a doutora Ilma falou: o que é, minha filha? Aquela dor, aquilo ali não é para gente não. Aí a doutora Ilma disse: minha filha, conforma. Diz a Bíblia, vai ter filho com dor. Aí quase que eu falei: culpa da Eva. E é. Culpa da Eva, perdeu o privilégio, vivia na mordomia, não ia doer para ter nossos bebês. Pensa como ia ser legal. Ia ser muito legal. Ficava grávida, o bebê nascia assim, Rosinha, olha, fácil demais. Nasceu, aleluia.
Eu ia fazer uns 10. Mas ela perde os benefícios da obediência. Ah, papai, tem misericórdia de mim. Porque aí você fica falando, ô Eva, se eu te pego, Eva. Não, você devia falar, ô Jesus, controla essa criatura que está aqui agora. Porque, irmão, se nós não vigiarmos, o mesmo demônio que enganou ela pode tentar te enganar também, diz a palavra de Deus. Vigiai e orai, igreja, para não cair na tentação. A serpente ainda fala, viu? Eu oro e gosto de orar, cala a boca, serpente. Quando ela vem soprar algo assim, ó, faz isso, faz aquilo, você tá desse jeito, vai dar errado. Eu falo, cala a boca! No nome de Jesus, cala-te, serpente. Eu não quero bater papo com você. Para de soprar no meu ouvido, querer trazer pensamentos malignos. Às vezes, como mãe e pai, a gente tem que vigiar tão de perto. Você fica irritado com o menino. Aí você vai corrigir o menino. Aí o Satanás fala assim, deixa eu colocar uma praga no meio da correção. Aí você está corrigindo e diz, ó, sua peste. Aí Satanás, isso aí eu concordo. Abre a boca. Essa mesma amiga minha, pastora, ela vive de tempo integral, ela não tem salário. Uma menina linda, rendida a Deus. Ela ganhou esse bebê e ela disse que compôs uma música para a filha dela. Filhinha, e ela diz o nome da filhinha. Papai do céu te ama, contigo ele será, nada te faltará. Aí ela diz, Laudiana, é impressionante, porque eu canto isso para ela desde o dia que ela nasceu. Eu vou cantando, cantando, e a menina ganhando, e ganhando, e ganhando, e ganhando. Até eu senti vontade de abrir a carteira e falei, toma 100. Suzana e mamãe estavam comigo, eu falei, pô, se a bênção está aqui, aí ela, aleluia, porque minha filha é terra frutífera, já vou guardar os 100, já vou abençoar, e você vai ver que vem colheita. Eu falei, certeza. Uma menina que ouve a mãe cantar, minha filha amada és, e nada te faltará, essa menina está debaixo da bênção. Agora, às vezes, você está corrigindo o teu filho, e você tem a lei da responsabilidade diante de Deus, aí abre a boca e diz, seu preguiçoso, levanta dessa cama. Aí o diabo diz, oba! Assinou o decreto que eu queria. Vou oprimir com a preguiça, porque mamãe e papai ordenaram e disseram, ou mamãe ou papai, que tem autoridade, preguiçoso. A lei da responsabilidade. Põe uma guarda Jesus na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios, porque eu não quero perder os benefícios da obediência. Perder um filho assassinado pelo irmão, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Mas eu acho que de todo o castigo que Eva recebeu, ver Caim matar Abel, acabou. O mais novo matou o primogênito dela. Fosse hoje, irmãos, era um morto e outro preso. Perdas que não atingiram só ela, mas atingiram a família toda. Atingiram aos descendentes e até hoje a atitude de Eva repercute negativamente, trazendo um peso sobre o legado do homem. Aí a gente corre a Bíblia um pouquinho e encontra um homem. E era um sacerdote. E o nome dele era Eli. Ele pensava que a melhor maneira de amar sua família era sendo aquele cara bonachão. Pode. Vou, vai. Fácil, faz. Tem. Eu não condeno Eli, porque houve um tempo da minha vida que eu também pensava que amar era favorecer sem medir consequências. Eu gostava de achar que lá em casa meu marido era o durão e eu era a boazinha. Eu achava bom demais quando os meninos corriam para o meu braço. Foi passando o tempo e eu percebi que amar não tem nada a ver com isso.
Porque a Bíblia diz que são leais as feridas feitas por quem realmente ama. A Bíblia diz para você dizer a verdade, mas dizer em amor. A Bíblia fala sobre a firmeza, criar os filhos com firmeza, criar os filhos com amor, mas com firmeza. E Eli esqueceu dessa parte. Ele achou que simplesmente ele podia deixar os meninos fazendo, que Deus não ia ligar. O prejuízo de quando alguém na família é omisso. Essa pessoa é muito trabalhosa, sabe? E assim, eu já tentei. Eu falei com ela, pastora. Ela é teimosa, pastora. Deixa ela viver a vida dela. Você vai mesmo se omitir? Vai tirar o time de campo? Vai abrir mão do sacerdócio que Deus colocou sobre a tua autoridade e vai deixar tua mulher, teus filhos viverem a vida que eles querem viver? Você que é mãe? Pastor, os meninos não me ouvem não. Está por fora, eles não ouvem não. Não ouvem, mas se o atalaia tocar a trombeta e o sangue descer, você não é responsável não. Mas se o atalaia não tocar a trombeta e o sangue descer, Deus vai cobrar da tua mão. O teu papel é assumir tua posição. A lei da responsabilidade bíblica está sobre nós. Ele perdeu a vida, ele perdeu os filhos, ele perdeu o ministério por falta de postura. Ele achou que vamos vivendo e Deus resolve. Você veio aqui nesse culto, nessa igreja, domingo à noite, para ouvir Deus falar alto e bom som para você. Eu não vou resolver aquilo que eu entreguei na tua mão. Levanta-te e age. Isso aí é a tua parte, é da tua incumbência. Faz o que você tem que fazer e deixa que o que você não pode fazer, diz o Senhor, isso eu faço. Se você crê nessa palavra, aplaude e glorifique a Deus nessa noite. Deixa eu te dizer, Deus não vai descer na tua casa para corrigir teus filhos. Deus não vai entrar na tua casa para arrumar teu casamento. Não antes de você clamar para que Ele arrume. E não antes de você tomar sua postura e fazer a parte que é sua. Porque Ele não é Eli, nem é o vovozão, o amigão, que passa a mão sobre o erro. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é todo bondade. Ele tem um amor incondicional, mas Ele também é fogo consumidor. E o temor do Senhor tem que estar no meu e no seu coração. Sabe o que aconteceu? No dia que os filhos de Eli morreram, a sua nora estava grávida. Ao saber que o seu marido tinha sido morto, ela entra em trabalho de parto e Deus dá uma ordem: eu vou pôr o nome do menino. E como é que é o nome, Senhor? Coloca o nome dele: foi embora a minha glória. O nome dele vai ser: foi embora a minha glória, diz o Senhor. Icabode é o nome dessa criança. Não estou mais no meio de vós. Não contem mais com a manifestação da minha glória. Você, Eli, tinha recebido uma promessa, não é verdade? Que o sacerdócio não ia sair da sua casa. Ia ser papai, filhinho, netinho, bisnetinho, tudo servindo ao Senhor. Mas você não assumiu sua posição. A Bíblia diz que ele via o erro dos filhos dele e não falava nada. Eu não vou interferir não, deixa eles. Eu não vou corrigir não. Ele não dava à sua família a sua prioridade, o seu zelo. Faltou-lhe visão. Consequentemente, ele deixou de dirigir sua família. A Bíblia diz que ele já não ouvia mais o Senhor. Uma das coisas que mais me alegrou hoje foi que nós lançamos o jejum de manhã. E quando eu estava vindo para a igreja, meu filho de 14 anos falou assim: mamãe, sabe o jejum que a senhora anunciou hoje de manhã? Eu falei: sei, meu filho. Deus me falou que é para eu fazer. Eu falei: que bom, João. E eu vou fazer, mamãe, da coisa mais difícil para mim. Eu vou passar 21 dias abrindo mão da coisa mais difícil. E me disse o que era. E eu sei que para ele é um sacrifício enorme, que ele não faria se Deus não pedisse para ele. E eu disse: Senhor, eu te louvo, porque quando eu abro a minha boca e proclamo o livramento, quando eu assumo a minha responsabilidade aqui dentro da minha casa e na igreja de Jesus, onde o Senhor me plantou, o primeiro alvo que é alcançado, o meu.
Diga amém, concorde comigo que isso vai acontecer na sua casa também. É interessante porque quando eu vim aqui falei assim: irmãos, Deus está falando para dar uma oferta nessa noite. Levanta, irmão, dá uma oferta. Entrega uma oferta de sacrifício nesse altar. Aí meu filho mais velho levanta e diz: vou dar meu carro. Aí eu digo: toma essa para ti. Você entrega a palavra, você tem que ter temor de Deus. Porque pastor não levanta ofertório para arrecadar e enganar a gente. O primeiro que veio foi meu filho, deu o carro. Aí me liga na segunda: mãe, dá para dar uma carona? Eu falei: começou. E vai eu e Keis, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Busca menino na escola. Eu falei: pronto, aleluia. Aí o Senhor falou: você sabe o que pediu ou não sabe? Eu sei, pai. Eu posso tocar nos seus? Pode. Eu posso começar pela tua casa? Pode. Eu podia pedir o carro de outro, pedir do teu. E ainda mais quando começamos a orar por ele: Senhor, dá-lhe experiências. Senhor, faz algo na vida desse menino. Não dá para esse menino ficar sem carro, Jesus. 2 crianças para carregar, meu pai. Ouve, Jesus, tem misericórdia. Aí começamos a orar, e ele de Uber para lá, de Uber para cá, e a gente louvando e adorando. Aí o Senhor fala: eu não só pedi o carro dele, eu quero que vocês dois restituam. Keison sai do quarto depois de um tempo de oração e fala: Jane, eu estava orando por uma provisão para Daniel e disse: Deus, a resposta és tu. Eu estava lavando louça, eu congelei. Aí eu falei: sério? Ele: sério. Nós nem acabamos de pagar o primeiro ainda e Jeová já mandou dar o outro. Eu disse: tá bom. E como vai ser isso? Ele falou: eu vou abrir mão. Vou negociar assim. E vou dar entrada num carro para o meu filho. Porque nunca ore se você não puder ser a resposta. Nós íamos fazer algo para a nossa casa. Ele disse: não mais. Vamos tomar o dinheiro e vamos financiar outro carro para ele. E nós, pai e mãe, seremos a resposta de Deus na vida dele. Eu disse: concordo. Ele disse: não gasta, economiza. Cuidado com os gastos no cartão. Sim, senhor. Não é, meu filho? Mas não teve alegria maior do que eu poder entrar naquela concessionária, assinar os papéis, passar meu cartão. Meu marido se desfez do que ele precisava se desfazer, levantou o recurso e comprou a resposta de Deus. Foi lá e se alinhou à vontade de Deus e comprou o carro que era a resposta de Deus para o nosso filho. Porque é muito fácil eu querer que Deus mova o seu coração. Mas Ele diz: a responsabilidade é tua. Você se alinha à minha vontade. Deus podia ter falado com qualquer um, falou comigo. Sou eu que vou economizar, você não precisa. E foi interessante, queridos, porque Deus é Pai. Quando nós fizemos o que Deus falou, alguns dias depois, uma pessoa que nós nem lembrávamos chegou para nós e disse: pastor, Deus me orientou e mandou te dar um presente. E nós recebemos um presente tão lindo. E Deus falou conosco. Não era a mesma quantia, mas era um lindo presente de Deus. E Deus falou conosco: assim como vocês fizeram e cuidaram do filho de vocês, saibam que eu vou cuidar de vocês sempre. Nada vai faltar. Diga amém por isso. Eu quero que você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero te entregar uma palavra de Deus hoje. Você está orando tanto, você é a resposta de Deus para dentro da tua casa. Você é a resposta de Deus para essa mulher mudar de vida. Você é a resposta de Deus para esses meninos se endireitarem. Você é a resposta de Deus para esse homem se tornar um homem cheio do Espírito Santo. É você. Senhor, manda o pastor aqui. Manda o missionário aqui. Manda Jesus, a mulher de oração. Manda, Senhor, manda. Deus está mandando. Você já foi enviado.
Fale com muita ousadia. Diga, eu sou resposta de Deus para minha casa. Recebe essa palavra na tua vida. Deus não procurou uma multidão, Ele procurou um. Você é suficiente com Deus. Com Deus. Em Deus faremos proezas. Ele mesmo vai calcar aos pés os nossos adversários. Recebe essa bênção sobre a tua vida. Sem essa presença, sem a presença de Deus, sem o cuidado de Deus, não dá para uma família subsistir. A família de Eli, é duro dizer isso, ela se dissolveu. Eu nunca tinha notado um texto no livro de Daniel. E essa semana eu estava lendo algo que me chocou. Quando Deus estava orientando os servos dele, Ele disse algo. Ele disse, o homem que se rebelar contra mim e levantar a sua voz contra o Deus Altíssimo. Irmãos, escuta isso, porque isso é grave. Sua família vai ser arrasada. Eu falei, Deus, eu vou preparar uma mensagem. O título vai ser Famílias Arrasadas. Não abra sua boca para falar o que você não deve. Tenha temor de Deus. Famílias arrasadas podem ser fruto de pessoas que publicam aquilo que Deus não está publicando. Que são murmuradores, malfeitores, invejosos, promíscuos. Foi duro ouvir uma palavra de uma pastora que pregou dizendo, explicando biblicamente as consequências do pecado sexual de um pai sobre os filhos. E ela contou a história de um homem muito influente, muito rico, que ele gostava de se prostituir com meninas de menor. Meninas de baixa idade. Ele tinha prazer na defraudação. Ele tocava na filha do outro sem nenhum temor. E um dia, ele foi chamado para encontrar sua filha e reconhecer o corpo dela dentro de um apartamento, numa cidade grande, numa capital do nosso país. E ela estava morta depois de uma noite de prostituição. Seu corpo desnudo, ensanguentado. Sua reputação na lama. E o pai foi buscar o corpo da filha. E ali estava a colheita de um homem que não teve temor de Deus. Ele nunca pensou que tocar na filha do outro podia liberar uma maldição que tocaria nos filhos dele. Talvez quando você acessa a pornografia, você pensa, só sou eu que estou pecando. Você está pecando e você está abrindo uma porta legal para os seus pecarem. Você está pecando e você está deixando um legado de maldade. É interessante porque Davi foi convidado por Deus para reinar sobre o povo. E Deus o amava profundamente, e ele amava profundamente a Deus, a ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi esqueceu da lei da responsabilidade pessoal com a sua casa. Tudo deu tão certo na vida espiritual de Davi. Tudo deu tão certo no reinado de Davi, apesar de muitas mortes. Mas naquela época, a linguagem era a guerra. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, cantavam as mulheres. Mas na família de Davi, teve incesto, teve assassinato, teve rebelião, teve adultério.
E a Bíblia diz, a espada não saía de dentro da casa daquele homem. Ela cortava de um lado e depois ela cortava de outro. Ele tinha tudo, mas os que ele mais amava pereciam. Tem gente que fala assim, é incrível, pastora, porque eu tenho reconhecimento em tanto lugar, mas menos na minha casa. Eu sei que a Bíblia diz que não há profeta com honra, sem honra, digo melhor, senão na sua casa. A casa é um lugar difícil de dar testemunho. A casa é um lugar difícil de profetizar. A casa é um lugar difícil de viver o evangelho, demais. Mas é nossa responsabilidade. Por outro lado, a gente vê alguns exemplos positivos, e eu quero fechar essa palavra com eles. A obediência de um homem chamado Noé, literalmente salvou sua família. Ele construiu, aparentemente como um louco, uma arca, que foi usada para a salvação dele e de toda a sua família. Pastora, Noé tinha uma família perfeita? Não. Não. Você sabia que um dia, depois de ter saído da arca, ele se embebedou tanto, a vinha dele deu os primeiros frutos. A Bíblia diz que ele ficou tão realizado com os frutos da vinha, que bebeu até cair na tenda dele. E o seu filho, Cão, não cobriu a nudez do seu pai. Riu, zombou e anunciou para os irmãos, papai está peladão. Naquela época isso era uma desonra tão grande, que quando Noé recuperou o senso, amaldiçoou seu filho. Ele disse assim, Cão, eu te amaldiçoo. Tu vais fugir pelo resto da tua vida. E a Bíblia diz, como Noé o amaldiçoou, assim se cumpriu. Pastora, mas esse não era o exemplo positivo. Era e é. Mas você vê que tem que ser uma atitude cultivada constantemente. Ele não deixou Cão morrer afogado, mas depois amaldiçoou Cão. Você tem que vigiar o dia bom e o dia mau. Porque tem aquele dia que você está maravilhoso, você está cheio do Espírito Santo. Você sai dessa igreja hoje, você vai beijar seus filhos, abraçar sua mulher, pagar pizza para eles. Mas amanhã você vai ficar irritado. Está repreendida essa profecia em nome de Jesus. Mas a gente é gente. E vai vir um momento que você vai ser tentado a abrir a boca. Aí você vai dizer, opa, responsabilidade pessoal. Eu não vou concordar com o inferno, eu vou concordar com o céu. Diga amém. Mas Noé foi um grande homem. E nos deixou esse exemplo. E veja. E vigie. Para que do fruto do teu próprio trabalho não venha a brecha para corromper o relacionamento e a comunhão da tua casa. José foi poderosamente usado por Deus para proteger a família dele. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Foi fiel nas piores adversidades e provações, venceu tentações e perseverou até cumprir sua missão, ficar vivo para cuidar da sua família na hora da fome. Quando a sua família ia morrer, Deus o levanta. E olha que aquele homem enfrentou conflitos familiares, briga, inveja, confusão, maldade, mas ele não abandonou o seu propósito de vida. Ele urrou, chorou, perdoou, mas foi fiel a Deus e teve responsabilidade com Deus. Cumpriu o seu propósito, estava ali, no dia que foi necessário, ele se revelou aos seus irmãos, mandou buscar o seu pai e disse, vocês estão perdoados, e agora que seria a hora mais legal para eu me vingar de vocês,
eu vou cuidar de vocês. Em vez de se vingar dessa pessoa que está aí do teu lado, cuida dela. Em vez de guardar rancor, perdoa. Em vez de amaldiçoar, abençoa. E olha, hoje eu vou dar uma palavra muito simples, mas muito poderosa. Fica vivo. Fica vivo porque Deus está contando contigo para a redenção da tua casa. Diga amém. Não se entrega não. Não desiste não. Não se omite não. Porque José estava na hora certa, no lugar certo. Foi provado. Ele disse ao Senhor que seria fiel. E ele foi. Assim como Josué. Josué abriu a boca. E não proclamou apenas sobre si, mas sobre a sua casa. Ele disse, eu e a minha casa. O quê? Serviremos. Vamos dizer bem forte, diga eu. Diga beijo, com convicção, diga eu. E a minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão. A Bíblia não diz que ele reuniu a galera. Pessoal, vem cá, rapidinho. E aí, deixa eu falar. A gente tem duas opções. O Senhor Jeová ou outros deuses. Vamos fazer uma votação. Quem topa Deus? Ele abriu a boca e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você dissesse isso mais uma vez com muita fé. Tem alguém na tua família que ainda não converteu? Abra a boca, vamos publicar sobre essas pessoas. Levanta com muita fé sua mão nessa noite. Deixa Deus usar seus lábios hoje. Deixa Deus tomar essa profecia. Eu quero que você pense nessa pessoa que precisa servir a Deus. De perto ou de longe, tia, tio, homem, mulher, pai, mãe, vovó, filho, filha, sobrinho. Seja quem for, pensa nessa pessoa. Agora abra a sua boca e diga em fé, diga eu e a minha casa, diga eu declaro em fé, serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, dê um aplauso a Deus, que Ele cele essa profecia e essa decisão que nós tomamos hoje aqui nessa hora. Ele foi responsável, tomou autoridade. Saiu do comodismo, da mera rotina, não deixou simplesmente as coisas acontecerem, nem se resolverem por si só, nem o tempo passar. Eu quero fechar essa mensagem dizendo para você, presta atenção, deixa para lá, não vai curar a tua família. O tempo que vai passar não vai curar a tua família. Se a posição que você está hoje não está abençoando tua casa, muda de posição. Quem entendeu? Se o lugar que você está hoje não está abençoando tua casa, muda de lugar. Eu estou falando de lugar espiritual, de posição espiritual. As coisas não se resolvem por si só. As coisas têm que ser tratadas, assumidas. Eu queria que os armários da minha casa ficassem limpos. Eu queria que eles estivessem todos bem zelados. E eu ficava pensando nisso, projetando isso. E engraçado que eles não se limpavam. Nem mesmo minhas vastas horas de oração limparam meus armários. Até o dia que eu falei, vou criar vergonha. Pegar um pano, álcool, veja. Desmarcar alguns compromissos. E vou limpar esses armários. Porque você pode ser a mulher de Deus que você for. Deus não vai fazer a sua parte. Você pode ser o homem de Deus que você for. Deus não vai assumir suas responsabilidades. Não dê para a tua família apenas aquilo que o dinheiro pode pagar. Dê à sua família seu comprometimento, sua força, seu exemplo, suas orações, seu trabalho duro. Você pensa que lá na minha casa não tem desafios? Lá na minha casa tem muitos desafios. Mas o Deus que eu anuncio, o Deus a quem eu sirvo, é o Deus em quem confio. E eu procuro respostas bíblicas para minha família. Eu procuro o conselho que vem do Senhor.
O que Deus tem me dito é: dê de você, filha. Foi engraçado que essa semana uma pessoa me chamou para um compromisso. E era um evento maravilhoso. Pastora, vamos, vai ser maravilhoso. Vai ter anjo, querubins, serafins, arcanjos. Homens e mulheres poderosos estarão lá. Eu pensei, nossa, que vontade. Mas uma voz veio ao meu coração e disse: você já sabe bastante coisa. É melhor você arrumar tempo para cumprir. É melhor você arrumar tempo para praticar o que você já aprendeu, do que aprender mais e não praticar. E em vez de ir para esse lugar, eu fui para o shopping com meus netos. E uma amiga me ligou e disse: nossa, você perdeu aquele evento. Eu falei: aham. Você estava viajando, pregando em alguma grande igreja? Eu falei: não. Estava só cozinhando, lavando, limpando. E de tarde fui para o shopping com Levi e Maria. Nossa, mas como, amiga, foi imperdível? Eu falei: imperdível é cumprir aquilo que Deus mandou e praticar aquilo que eu já aprendi. Eu vou ouvir outra mensagem me ensinando como cuidar de uma família e eu não vou cuidar da minha. Como é que eu prego para você hoje à noite se eu não tenho tempo para o meu legado? Não teve preço ouvir meu neto dizer para mim: vovó, foi maravilhoso. Aí ele disse: vovó, e tem um detalhe. Quando o vovô e o João sararem, porque estava o vovô e o João de cama com essa gripe forte, eu quero um outro repeteco. Esse passeio foi legal, mas vai ser maravilhoso com o vovô e o João. O que você acha? Aí eu falei: eu acho fantástico. Ou seja, já comprometi com ele outro sábado. Hoje ele chegou para mim e falou: vó, tá vendo isso aqui na minha mão? Aí eu falei: tô, é Bíblia. Lê para mim o que está escrito aí. Aí eu li para ele: é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores, Levi, adorarão Espírito em verdade. Ele: que palavra. Ai, Deus, eu pagaria, eu não sei quanto. É impagável. É impagável. O ano passado, as últimas viagens do ano foram bem pesadas para mim. E teve uma que eu fui chorando. Aí eu falei para Deus: opa, peraí, acho que eu estou entendendo alguma coisa errada. Quem está andando e chorando enquanto semeia vai voltar com alegria trazendo os feixes. Mas Jesus, não deixa eu ir onde o Senhor não mandou, não. Aí o Senhor falou: observe prioridades. Eu falei: aham, estou entendendo tudo. Não tem outra mãe para os teus filhos, sabia? Eu falei: aham, nem outra mulher para o teu marido, hein? Aham, glória a Deus. Às vezes eu falo para o Keis: amor, muito obrigada, porque eu sei que só a sua compreensão, o seu amor, o seu carinho, sua força me ajudam a cumprir o meu chamado. Mas por favor, não deixe eu esquecer que você é a minha prioridade. Não deixa, por favor, não deixe eu esquecer. Não deixe eu me perder, me vigia de perto. Você é meu sacerdote, fica de olho em mim. Porque coisas que parecem boas podem me fazer esquecer da minha responsabilidade pessoal. Nada é mais importante do que cumprir os princípios, queridos, dessa palavra. Feche os seus olhos. Por favor, fique de pé comigo no seu lugar. Vamos orar juntos nessa noite. Eu quero que você diga: sou eu, Pai.
Sou eu, Pai. Não é com meu vizinho que o Senhor está contando. Não é com meu pastor, não é com a minha tia, com a minha mãe. O Senhor até está contando com eles também, mas o Senhor está contando comigo. Eu não vou sair do lugar. Cuidado, querida, não saia do lugar. Cuidado, querido, não saia da posição. Cuidado, não saia. Fique aonde Deus te plantou. Fique aonde Deus te colocou. Tenha zelo pela sua vida pessoal, por amor dos seus. E tenha zelo pelos seus. Torne-se padrão dos fiéis, a começar dentro da sua casa. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Ame a sua família. Igreja, semeie pela sua casa. Oferte pela sua casa. Oferte tempo. Oferte carinho. Oferte ofertas de valores. Oferte oração. Oferte jejum. Oferte noites de vigília. Oferte pela sua casa. Oferte pelos seus. Diga: Senhor, a responsabilidade é minha. O Senhor não vai mandar outra mãe. O Senhor não vai mandar outro homem, outra mulher. O Senhor conta comigo, Pai. Eu entendi, Pai, que a decisão de um homem e de uma mulher pode gerar um impacto tremendo de maldição ou de bênção sobre a vida dos seus. E eu quero, Senhor, eu quero. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa somos consagrados ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa somos do Pai. Eu e a minha casa, meus filhos vão servir o Senhor. Meu esposo vai servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Meus pais vão servir ao Senhor. Eu declaro que a minha casa vai servir ao Senhor. Eu e a minha casa. Quando Josué abriu a boca e disse isso, ele ainda não via isso, mas ele viu. Você vai ver o Senhor cumprir o seu propósito na vida dos seus. Quantos gostariam de, juntamente comigo nessa noite, render o seu coração e entregar aqueles que você mais ama? Quando eu não posso, Tu podes, Pai. Quando eu não sei, Tu sabes. Quando eu não tenho, Tu tens, e Tu és a minha provisão. Eu queria que você tomasse esse momento para interceder pela sua família. Eu queria que você dissesse a Deus uma frase hoje à noite. Deus, lembra-te dos meus. Lembra-te dos meus, ó Pai. Lembra-te dos meus, ó Pai. Lembra-te, Deus. Lembra-te dos que estão perto, Senhor. Lembra-te dos que estão longe. Lembra-te dos que estão doentes. Lembra-te dos que estão curados. Lembra-te dos que estão vivendo abundância e dos que estão vivendo escassez. Lembra-te daqueles que têm, Senhor, recursos e dos que não têm recurso. Lembra-te dos salvos e lembra-te dos ímpios nessa noite. Lembra-te, Senhor, dos amargurados de espírito, dos desviados. Lembra-te, Senhor, dos levitas e sacerdotes. Lembra-te dos escolhidos, dos abençoados, dos consagrados no teu altar. Quantos pais e mães que consagraram seus filhos no altar. Deus leva a sério essa consagração. E Deus está contando contigo para ser o discipulador, o exemplo, o santificador, a santificadora da tua casa. Deus está contando contigo, meu filho. Deus está contando contigo, minha filha querida.